Bem-vindos ao canal do Revisa Med. Hoje a gente vai trabalhar com uma modalidade de questão cada dia mais comum. São as questões com imagens. A gente vai ter imagens definindo as questões e imagens que são as respostas das questões. Vamos fazer junto? Todas são questões da prova da USP do ano de 2020. Primeira questão, clínica médica, vamos ler junto, todas as questões têm imagem, então vamos ver, vamos ler a questão e vamos analisar as imagens com bastante calma. Mulher de 69 anos de idade, natural e procedente de São Paulo, é dentista. Ela é tabagista de 20 anos maço, anota isso, apresenta dispneia e tosse seca há 2 anos, anota tosse seca, sem outras queixas. No exame clínico, apresenta saturação de oxigênio de 90%, hipoxemia, anota. Ela está em ar ambiente e ela tem estertores em velcro bilaterais, o que é a mesma coisa que crepitação. Segundo o restante do exame clínico, sendo o restante do exame clínico normal. A radiografia e a tomografia de tórax estão a seguir, a gente vai ver daqui a um pouco. E a espirometria mostra o volume expiratório do final do primeiro e segundo, VF1, e a capacidade vital forçada, CVF, diminuídos com o índice de tifenô, relação VF1-CVF preservada. O que eu falei para você anotar? Ela é tabagista, 20 anos, maço, tem dispneia e tosse seca. A gente sabe que no DPOC, por exemplo, apesar da relação intrínseca com o tabagismo, a tosse normalmente é produtiva. No exame clínico apresenta hipoxemia, beleza, qualquer pneumopatia crônica pode dar isso, e estertores em velcro bilaterais, crepitação bilateral. Então já fala a favor de uma doença parenquimatosa, sendo o restante do exame clínico normal. VF1 e CVF diminuídos, mas guardam proporcionalidade. Isso é importante. A gente já viu que não deve ser DPOC e a gente está vendo aqui que o índice de tifenô está preservado. No DPOC e na asma, a gente tem uma diminuição do índice de tifenô da relação VF1-CVF, o que caracteriza as doenças de padrão obstrutivo. E aqui a gente tem VF1 e CVF diminuídos. Então isso aqui muito provavelmente não é uma doença obstrutiva, muito provavelmente é uma doença de padrão funcional, padrão espirométrico restritivo. Agora vamos olhar as imagens. Primeiro a gente tem o raio-x, a radiografia, aqui do lado a TC. Pausa antes, vou ficar até na frente da TC para você olhar só para a radiografia. Na hora de olhar uma radiografia, é muito importante que você não saia desesperadamente ou afobadamente falando consolidação, pneumonia, pneumotórax, atelectasia. Calma. Normalmente você tem tempo. Tem questões que você vai responder de imediato. Tem questões que vale a pena você dar uma respirada e dar uma analisada com mais calma. Você vai ter tempo para isso. Quando tiver radiografia de tórax, especialmente, é bom que você siga aquela sequência de ABCDE para você tentar lembrar desses métodos mnemônicos na hora de avaliar. Então, primeira coisa de tudo é você ver se a radiografia tem um padrão técnico adequado, né? Então a radiografia aqui está centrada, ó, a traqueia coincidindo com os processos espinhosos, depois você vai contar os arcos costais posteriores e os anteriores, sendo os anteriores na linha hemiclavicular, para ver insuflação. A penetração da radiografia é boa, a gente consegue ver disco intervertebral até que mais ou menos o externo, tem uma diferenciação clara do coração para a coluna vertebral, a gente consegue ver as hemicúpulas frênicas direitinho aqui, então beleza, tecnicamente está adequado o exame. Agora o ABCDE é para você varrer o tórax, para você ter um método para varrer esse tórax. Então, primeira coisa que a gente vai ver no AD Airways, de vias aéreas, então vamos olhar se a traqueia está centralizada, se não está, o desvio dela é para o lado doente ou para o lado sadio, é uma atelectasia, se desviar para o lado doente, é um efeito de massa ou um pneumotórax hipertensivo para desviar para o lado contrário. Então, airways, vias aéreas. No B são borders, as bordas do pulmão, e breathing, a unidade respiratória. Então, as pleuras e o parênquima pulmonar. Então, vamos olhar pleura e parênquima pulmonar. Vamos olhar a borda inferior, que também é o diafragma. Na letra C, a gente vai para o centro da radiografia, olhar circulation, coração, vasos da base e mediastino. Então não tem alargamento mediastinal, o coração está centradinho. É importante que você faça ali rapidamente o índice cardiotorácico para ver se esse coração, no seu maior diâmetro, cabe dentro de um hemitórax. O índice cardiotorácico tem que ser no máximo meio. Nesse paciente aqui, nessa paciente, ó,
Muito provavelmente o índice cardiotorácico aqui, ó, ele cabe num hemitórax, então não tem cardiomegalia. Os vasos da base, aqui a gente tem um pouco de dificuldade, mas aqui nessa região o arco da aorta, abaixo dele o tronco da pulmonar, abaixo o ventrículo esquerdo e do outro lado a outra silhueta é o átrio direito. O átrio esquerdo e o ventrículo direito a gente só vê na radiografia se eles estão aumentados. Passamos para a letra D, de disability, de dor. Então vamos procurar a fratura, vamos procurar o que pode causar dor. Então as clavículas estão certinhas, não tem fratura de clavícula, aparentemente não tem fratura de costela, fora do tórax eu não vejo nada que me refira a trauma. E na letra E, o que é extra, o que eu esqueci e o que está fora do tórax. Então dispositivos invasivos, corpos estranhos, tudo aquilo fora dessas avaliações do ABCD e fora do tórax. Se tem enfisema subcutâneo, se tem calcificação extratorácica no músculo, tudo isso a gente vai ver e essa radiografia você vai olhar com calma, ela está normal. Agora vamos olhar o que tem de alterado. A alteração é de hipertransparência ou hipotransparência? Claramente é uma hipotransparência. Ela é de padrão intersticial, alveolar ou alvéolo intersticial? Olha, é uma alteração mais difusa, sem nada muito preciso. O que é o infiltrado intersticial? É aquela acentuação do interstício, aquele tecido que entremeia o parênquima, peribroncovascular, subpleural, centrilobular. E o que é consolidação? É substituição do ar dentro do alvéolo por algum material, alguma substância de densidade radiográfica superior, como por exemplo na pneumonia, como por exemplo, classicamente nas pneumonias bacterianas. Então o que a gente tem aqui são lesões, são opacidades reticulares, é um infiltrado reticular, uma opacidade reticular bilateral, mais predominante nas bases. Repare que os ápices pulmonares estão praticamente livres. E aqui a gente tem, por volta aqui na região da fissura horizontal do pulmão direito, começa a imagem e você vê que ela vai até aqui lá embaixo, até o diafragma. Do outro lado ela começa logo abaixo do hilo, vai até o diafragma. Então, opacidades reticulares. Vamos para a tomografia do tórax agora desse paciente. Primeira coisa, em que ponto do tórax que eu estou? Estou vendo o coração. Então, se eu estou vendo o coração, eu estou com os lobos inferiores do pulmão direito e do pulmão esquerdo. Lobo superior mais ou menos até o nível da carina. Quando começa os brônquios fontes, já está nos terços médios. Então, vamos olhar aqui. O que a gente tem nessa tomografia de tórax? A gente confirma as opacidades reticulares com, aqui nessa região especificamente, olha só como é que você vai conseguir ver aqui, um espessamento septal do septo interlobular. Com esse aspecto, pequenos cásios, pequenos favos, favo de mel, o aspecto de faveolamento. Então, opacidade reticular em base, faveolamento e essas trações, essas bronquiolectasias de tração. O tecido vai se retraindo e vai abrindo, vai puxando os bronquíolos. Então, opacidade reticular, faveolamento, bronquiolectasia de tração, especialmente nos terços, nos lobos inferiores, esse é um padrão tomográfico clássico, que é o padrão de PIU, pneumonia intersticial usual, que também pode aparecer, ou vai aparecer na radiografia de tórax, com opacidade reticular nos terços inferiores. Então a gente já matou o que é mais difícil aqui. A gente já leu e interpretou a radiografia e a TC. Então a gente tem opacidade reticular, faveolamento, bronquiolectasia de tração, a gente tem PIU. Mas vamos olhar as opções, vamos ver se PIU está nas opções. Fibrose pulmonar, intersticial pulmonar idiopática, doença pulmonar obstrutiva crônica, já matei para você que não era, pneumoconiose, outros tipos de lesões, especialmente relacionadas a doenças laborativas, por exemplo, e tuberculose pulmonar. Henrique, cadê a pneumonia intersticial usual? Ela não está aqui, mas ela está aqui incluída na letra A, na fibrose intersticial pulmonar idiopática. A PIU é o padrão tomográfico clássico da fibrose pulmonar idiopática. Por isso que é importante você conhecer o padrão quando você for estudar doenças intersticiais, pneumopatias intersticiais, você lembrar dos padrões tomográficos. Isso é muito importante.
O que essa questão dá uma pegadinha para tentar te derrubar? Ela é mais comum em homem, a fibrose pulmonar idiopática, ela é mais comum em homem, e isso pode começar a te levar a pensar em outros diagnósticos. Mas o diagnóstico aqui não é difícil. Você olhando para a radiografia e olhando para a TC, você mata o padrão tomográfico e mata a questão resposta letra A, fibrose intersticial pulmonar idiopática. Beleza? Tranquilo? Dá uma revisada no seu material lá do Revisamed de doenças intersticiais do pulmão. Vamos então para mais uma questão com imagens da prova da USP. Mais uma questão de clínica médica. Mulher de 60 anos de idade refere dor epigástrica, tosse e náusea após as refeições há cerca de 1 ano. Então a gente tem sintoma digestivo e sintoma respiratório. Você já está ligado, está ligada como é que vai funcionar essa questão, né? Especialmente após as refeições. Isso aqui é fundamental, você anota aí na hora da questão lá, dá uma sublinhada. Tem cerca de 1 ano. Ela realizou uma radiografia de tórax com a imagem abaixo. Próximo imagem vai vir, próximo slide vai vir a imagem. Vamos analisar. Sempre que você estiver diante de uma radiografia de tórax, na hora de avaliar, não esquece do A, B, C, D, E. Tá vendo aqui, ó? Airways, breathing, circulation, disability, everything else. Esse roteirinho vai te ajudar bastante. Na questão anterior desse vídeo, tem exatamente eu explicando o que é, volta lá, recobra, mas vamos olhar essa imagem aqui. Nessa imagem, nessa radiografia de tórax, a gente tem uma radiografia centrada, traqueia está direitinho, e distância igual da clavícula dos processos espinhosos. Agora vamos olhar o que tem de alterado nessa imagem. Você já passou pelo ABCDE, passa de novo, eu vou te mostrar o que tem alterado. O que a gente está vendo aqui? Claramente a gente tem uma consolidação, uma hipotransparência, uma opacidade retrocardíaca. Essa opacidade retrocardíaca claramente tem um nível hidroaéreo, tem nível líquido. Reparem que a gente tem aqui um aumento do ângulo carinal, a gente tem um aumento do ângulo carinal, ou seja, os brônquios fontes se afastando um do outro, e isso aqui provavelmente é o que está causando a sintomatologia da paciente, que é dor epigástrica, tosse e náusea após a refeição. Tem que lembrar do modelo de doença aerodigestivo, doença do refluxo gastroesofágico, entre outras. Nesse caso aqui, o que a gente tem, pessoal? A gente tem dentro das opções alguma coisa que vai direcionar para você não errar essa questão. Então, qual é o diagnóstico mais provável? Neoplasia de esôfago? Não tem nada aqui que nos leve a pensar de neoplasia de esôfago nessa imagem. Vamos pular aqui, ó, tuberculose. A gente sabe que a tuberculose ela pode se manifestar de várias maneiras na radiografia. Cavidade, consolidação, linfonodomegalia, derrame pleural, nada disso tem aqui. Além de tudo, dor epigástrica relacionada à refeição não é tão condizente com tuberculose. Abscesso pulmonar, se você for muito afoito e olhar e querer marcar, você vai perder um ponto que não é para você perder. O abscesso pulmonar ele tem que estar no parênquima pulmonar, ele é uma complicação de uma pneumonia. Por anaeróbios, por exemplo, pacientes que estão internados, pneumonia nosocomial. Então, mesmo a pneumonia comunitária podendo complicar com abscesso. Mas ele tem que estar, pessoal, no parênquima. Então, ele é uma cavidade de paredes espessas e nível. Aqui, ó, não está no parênquima, está bem retrocardíaco. O que é isso aqui, pessoal? Isso nada mais é do que uma hérnia gástrica hiatal, herniação do estômago pelo forame hiatal para dentro do tórax. Então, isso aqui é hérnia de hiato. Então, é o estômago que a gente está vendo aqui, sobreposto à imagem do coração com esse nível líquido. Então, não tem muita dificuldade. Hérnia gástrica hiatal, questão simples para você recobrar os seus conceitos de radiografia de tórax e essa associação entre o que está no texto e a imagem. Letra C, hérnia gástrica hiatal. Questão que não é difícil de responder, não é verdade? Vamos para mais uma questão com imagens da prova da USP de 2020, agora ó, ginecologia e obstetrícia. Enunciado curtinho, ou seja, vamos nos fiar, vamos ter certeza aqui que
que a imagem tem que ajudar. Paciente de 40 anos refere dor vulvar intensa há 2 dias com o seguinte achado clínico. Só isso que fala. Não falou se tem febre, não falou se tem relação com... que sintomas tem relação com menstruação, não falou de sangramento, de nada. Dor vulvar, dor genital externa. Vamos para a imagem. Aí ele pede o tratamento. Ceftriaxone, valaciclovir, clotrimazol e penicilina. A imagem da região vulvar da paciente é muito clara. A gente vê várias lesões hiperemiadas de centro ulceroso, lesões bolhosas e lesões de centro ulceroso, hiperemia e lesão ulcerada. Isso aqui você não pode errar de jeito nenhum, na prova e na vida. Esse diagnóstico é simples, só que você pode ser levado a se confundir pelas opções. Qual que é o diagnóstico, pessoal? Infecção pelo herpes vírus. Isso aqui é uma herpes genital, uma herpes vulvar. Qual é o tratamento da herpes vulvar? Se você for ler nos manuais e nos livros, a primeira opção vai ser o aciclovir. Mas não tem aqui. O que tem aqui? A gente tem cefalosporina, antiviral, antifúngico e beta-lactâmico. O que a gente tem aqui então? Vai no valaciclovir. A USP às vezes coloca essas coisas, essas medicações que tratam, mas que não são a primeira escolha. Mas essa não é uma questão difícil. É você enxergar as lesões ulcerosas na vulva da paciente e falar herpes, antiviral, valaciclovir, resposta certa, letra B. Então, ao contrário das questões, por exemplo, que a gente fez lá na clínica médica, essa é uma questão direta. Mostrou a imagem do paciente, da paciente, um achado do exame clínico da paciente. Então, herpes vírus, antiviral, valaciclovir. Mais um ponto que você ganhou, tranquilo, passa na próxima. Vamos para mais uma questão aqui da prova de ginecologia e obstetrícia, e essa questão podia ter vindo na prova de pediatria, tá? A gente tem essas intersecções entre a pediatria e a ginecologia e obstetrícia, entre a cirurgia geral e a clínica médica. Então são questões que podem andar, habitar locais diferentes da sua prova. Vamos ler a questão junto? Paciente de 34 anos de idade, segundo dia pós-parto normal, recém-nascido a termo e peso adequado para a idade gestacional. Até agora, zero problema no puerpério imediato. Refere muita dor mamilar à sucção. Dor mamilar à sucção. Ela pede orientação para a amamentação. Entre as figuras abaixo, qual das situações está relacionada com a queixa da paciente? Essa aqui é uma maneira diferente de cobrar a imagem. Ela te deu todo o quadro clínico. Ele quer que você mostre a imagem condizente. Nas outras questões a gente viu a imagem condizente e te pedindo o quadro clínico, diagnóstico ou tratamento. Aqui ele nem te deu o diagnóstico e nem te falou qual a imagem que vai te ajudar. Mas essa dor mamilar à sucção do bebê está intimamente relacionada. A primeira coisa que você tem que pensar é fissura mamilar. E as fissuras mamilares são causadas, em sua maioria, por uma técnica inadequada de amamentação, pega e posição inadequadas. Você ir para a prova de residência sem saber sobre pega e posição no aleitamento materno é muito arriscado, porque isso cai o tempo inteiro. Caiu, inclusive, na prova de ginecologia e obstetrícia. Vamos olhar as imagens? Antes da gente analisar imagem por imagem, vamos lembrar os conceitos básicos de pega e posição. Então, a posição do bebê, o bebê todo apoiado na mãe, todo voltado para a mãe, de modo que o queixo toque a mama da criança, bem apoiado no braço da mãe. Essa é a posição do bebê em relação ao corpo materno. A pega é o contato da boca do bebê com o seio materno. Então, quais são as regrinhas básicas? A boca tem que estar bem aberta, o lábio inferior voltado para fora, evertido, pegando quase toda a areola materna e todo o mamilo. Isso vai fazer com que naquele movimento de abaixamento da mandíbula, anteriorização
superiorização e retroposição da mandíbula, a criança faça aquele canulamento bonitinho com a língua, pegue lá no seio lactífero e consiga fazer a sucção de maneira adequada. Erros, tanto na posição quanto na pega, vão dar uma interface do binômio bebê-mãe ruim. E essa interface boca-mama da mãe, boca da criança, mama da mãe ruim, pode levar a distensão, a trações, levando à fissura do mamilo. Então vamos olhar nas 4 imagens, qual delas não tem ou qual delas definitivamente mostra para você algum erro. Lembrar, isso vale muito para a prova de pediatria, do reforço positivo, né, na amamentação. A gente evita falar, tá errado, não faça isso. A gente sempre faz reforço positivo. Vamos melhorar desse jeito? Por que não fazemos de um jeito diferente? Isso é importante lembrar. Mas vamos analisar as imagens. Vamos começar da letra D. Na letra D, a gente vê a mãe fazendo a pega com formato de C para apoiar a mama, quando é possível, quando é preciso apoiar a mama, não fazer em V, fazer em formato de C para só apoiar, sem compressão do seio lactífero, a boca do bebê abocanhando totalmente a areola da mãe. Aqui na letra B, a gente vê bonitinho, vamos para a letra C, né? Vamos pela ordem. Aqui na letra C, então a boca da criança bem aberta, o lábio inferior evertido, voltado para fora, pegando, você não vê quase nada de areola da mãe, assim como na letra B. Lábio inferior voltadinho para fora, evertido, a areola da mãe. Agora, olha aqui na letra A, como é que a gente tem uma boca da criança bem fechada, abertura da boca muito pequena, o lábio inferior para dentro, o lábio inferior não ajudando na hora do apoio, e a maior parte, quase toda a areola materna sendo vista. Então o bebê abocanha só o mamilo. Nessas 4 situações, qual que você encontra mais inadequações com pega e posição? Ficou fácil, aqui não é posição, é só pega. Então pega, boca bem aberta, lábio inferior evertido, todo o mamilo abocanhado e maior parte possível da areola. Em todas que a gente está vendo aqui, pessoal, a única que não contempla isso é a letra A, que a gente tem a boca fechada, o lábio inferior não está evertido e a maior parte da areola da mãe é visível. Então essa aqui, infelizmente, vai cursar com fissura mamilar, pode encurtar o tempo de aleitamento materno. O mais importante é tranquilizar e corrigir a amamentação. Corrigindo isso, a fissura vai se resolvendo dentro de poucos dias, a amamentação volta a ser indolor, prazerosa e eficaz. Então, resposta aqui, ó, letra A. Aqui está relacionada com a queixa da paciente, que é a fissura mamilar, a dor mamilar na hora da sucção do bebê, é a letra A. E aí, gostou desse vídeo? Então curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Aqui no Revisamed, em todas as modalidades de questões. O que importa é ver você na residência médica.